Amém. Êxodo capítulo 4 diz: Respondeu Moisés: Mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Perguntou-lhe o Senhor: que é isso que tens na mão? Respondeu-lhe: um bordão. Então lhe disse: lança-o na terra. Ele o lançou na terra, e o bordão virou uma serpente, e Moisés fugia dela. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão e pega-lhe pela cauda. Estendeu ele a mão, pegou-lhe pela cauda, e ela se tornou em bordão, para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Disse-lhe mais o Senhor: mete agora a mão no peito. Ele o fez. Tirando-a, eis que a mão estava leprosa, branca como a neve. Disse ainda o Senhor: torna a meter a mão no peito. Ele a meteu no peito novamente, e quando a tirou, eis que se havia tornado como o restante de sua carne. Se eles te não crerem, nem atenderem à evidência do primeiro sinal, talvez crerão na evidência do segundo. Se nem ainda crerem mediante estes dois sinais, nem te ouvirem a voz, tomarás das águas do rio e as derramarás na terra seca. E as águas que do rio tomares, tornar-se-ão em sangue sobre a terra. Então disse Moisés ao Senhor: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Respondeu-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Amém, irmão? Podeis sentar em nome de Jesus? Irmão, o que nós queremos atentar, cobrar de nós mesmos nessa oportunidade, eu cobro de mim, você cobra de você, amém? Porque tem coisas que ninguém pode cobrar de nós, só a nossa própria consciência é que nos cobra. Queremos mexer com a nossa memória e analisarmos o que há de informação de Deus dentro de nós. Pergunto: o que há de informação de Deus dentro de nós já não é o bastante para se dizer a nosso respeito: estes que transtornaram o mundo chegaram também até nós? Porque quando disseram isso a respeito dos apóstolos, eles haviam recebido muito menos do que o que nós temos recebido hoje. Os apóstolos, quando saíram pelas cidades pregando o evangelho, irmão, não tinha nada nem escrito. Hoje nós temos tudinho aqui escrito, coisas tremendas, em várias versões até, temos como comparar, temos como em cima de cada passagem ir diante de Deus e perguntar: Deus, como é que é esse negócio aí? Porque Jesus falou, né? A escritura é clara: clama a mim, responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta, teu pai que te vê no oculto te recompensará publicamente. Hoje nós temos Mateus, Marcos, Lucas e João, os evangelhos escritos por estes homens, temos as cartas de Pedro, de Paulo, de Tiago, temos tanta coisa, temos Apocalipse. Quando os discípulos, Apocalipse já foi escrito no final da vida dos apóstolos. Quando o livro de Atos não tem conhecimento do livro de Apocalipse. Os Atos, por que se chama Atos? Se chama Atos porque foi a ação dos discípulos de Cristo no meio das cidades, das populações, por isso se chama Atos.
tudo que aqueles homens ali fizeram, inclusive o próprio Paulo, Pedro, tudo que está registrado no livro de Atos foram atitudes que servos de Deus tiveram, foram coisas que o Espírito Santo contou com aqueles homens, contou com eles, mas eles sequer tinham conhecimento da revelação tão poderosa que nós temos, que é o livro de Apocalipse. Eles não conheciam o Apocalipse. Apocalipse foi ser escrito no ano 95. Cristo partiu no ano 33. Os discípulos saíram arrebentando de cidade em cidade. E Apocalipse só foi ser revelado no ano 95. Segundo os estudiosos, que não sou eu que estudo isso, nós nos baseamos em histórias e pesquisas. Outras cartas foram escritas um pouquinho antes, 65 depois de Cristo, 75, mas enfim, quando eles partiram, no que chamamos de livro de Atos dos Apóstolos, eles nem conheciam a revelação de Apocalipse. Eles nem tinham sequer o incentivo de que Jesus tinha dito para uma turma debaixo do altar: aquieta, até que se complete o número dos vossos conservos. Eles estavam dispostos a ser martirizados sem saber que o lugar deles era tão especial. Nós temos ou não temos recebido mais que eles? Hoje nós vamos para o martírio rindo. Ah, me mata logo. Eu quero ir para debaixo daquele altar lá. E eles? Os apóstolos, eles sabiam que teriam um lugar com Cristo, mas o lugar que eles sabiam que tinham era só aquilo que Jesus falou assim: olha, na casa de meu pai há muitas moradas, eu vou preparar lugar para vocês. Era só o que eles sabiam. Eles não conheciam as bodas do Cordeiro, eles não conheciam o cântico de Sião, eles não conheciam os mártires debaixo do altar. Eu pergunto, nós temos ou não temos recebido o suficiente para que esse mundo olhe para nós e diga: esses são os loucos que transtornam o mundo? Temos recebido muito mais que eles, e tem mais, em especial neste ministério. Deus tem revelado coisas que os apóstolos não chegaram nem perto de entender. No começo desse ministério aqui, por exemplo, eu fiquei atônito quando um profeta falou: olha, homem, Deus vai te dar o que não deu nem a eles. E quando esse a eles, aí o Espírito Santo veio a mim e disse assim: a eles, os apóstolos. Eu falei: meu Deus, como? Aqueles homens foram, eles são exemplo, aqueles homens foram o máximo. Pois o Espírito Santo falou que nesse ministério ia dar esse vou te dar, era entendimento, conhecimento da Escritura. Eu vou te dar o que nem eles tiveram, que nem eles compreenderam. Você já viu Paulo falando de numerologia? Você já viu Paulo falando de a interpretação dos sonhos? Deus nos tem dado coisas muito grandes. E qual é o nosso assunto, o nosso bate-papo nessa noite? Irmão, tem uma passagem bíblica que diz assim: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Guarda. Uma vez eu estava mais ou menos com uns 6, 7 anos de caminhada no cristianismo, e eu estava, uma vez, um homem estava pregando, e eu estava ouvindo aquilo, eu falei: meu Deus, como que eu faço para guardar essas palavras dentro de mim? Será que se eu sair escrevendo, tentar escrever, tentar gravar, será que eu consigo guardar todas essas informações, toda essa coisa gloriosa dentro? Deus, como que eu faço para guardar essas palavras dentro de mim? E eu não esquecer mais isso ferver dentro de mim eternamente, como que eu faço? Eu cheguei à conclusão que eu não tinha como fazer, a não ser que eu fizesse uma oração. Eu pedi: Deus, faz um milagre dentro de mim,
que tudo aquilo que eu ouvir, que proceder do teu espírito, que isso se aloje dentro de mim, que nada mais consiga arrancar. Foi uma oração. Irmãos, eu posso dizer que até aqui me tem ajudado o Senhor. O que essa minha oração revelou? O meu desejo de que a palavra de Deus permanecesse dentro de mim. O que vai fazer diferença nas nossas vidas? É quando a palavra de Deus está dentro de nós. Quando você abre a boca e fala Deus, fala Bíblia, não é isso que faz a diferença? Não é isso que Jesus falou, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda é esse que me ama. E a esse que me ama por guardar os meus mandamentos, eu e o Pai o amaremos e viremos e moraremos dentro dele. Resultado hoje nós estamos transtornando o mundo. Por quê? Somos fortes? Somos poderosos? Não, porque Deus nos tem dado graça para que a nossa língua seja a pena de um destro escritor, para que os nossos braços peguem a seta correta e atinja o alvo correto. Por nossa causa, minha e sua, políticos estão até se reunindo com o secretário-geral da Segurança Pública. Nós estamos abalando aonde? Estão achando que a segurança pública está sendo abalada por causa de nós, geração Jesus Cristo. Eles não disseram, estes que transtornaram o mundo chegaram também até nós. Eles estão falando coisas muito pior. Eles estão convocando os que têm armas para tentar nos deter. E diz lá o site dos macumbeiros que eles iam se dirigir a Marta Rocha. Marta Rocha é a líder da Polícia Civil, né? Bom, eu imagino que ela não vai querer comprar um barulho desse, mas se ela quiser comprar o barulho, é com ela mesmo. Nós estamos aqui. Irmão, analisa o que você tem recebido. Você tem recebido coisa muito gloriosa. Eu estou virando cambalhota, estou saltitante, feliz da vida. Cada vez que o meu nome é mencionado dentro do Congresso Nacional, você viu que tem um vídeo aí que o cara fala até no meu nome? Mexendo com o outro, desafiando o outro. Você joga no time daquele Tupirani. Imagina onde nós chegamos. Lá dentro da tribuna. Por quê? Como? Porque nós não somos nada, mas servimos um Deus vivo e poderoso. É por isso que nós estamos saltando as muralhas. Imagine, meu irmão, se você entender qual o projeto na sua vida, qual o motivo pelo qual Cristo Jesus morreu por você. Como diz Paulo, ele morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Irmão, você já recebeu bastante. Olha para esse mundo e diz assim: eu não te quero mais. Eu anseio pela hora de te deixar para trás. É assim que você tem que se comportar. Sabe como que eu faço? Sabe como que eu conto os meus dias? Eu digo assim: meu Deus, ainda falta tantos dias para eu partir, porque eu sei como vou partir, quando vou partir, não sei como vou partir, mas sei quando vou partir. Imagino que sei. Se eu não entendi mal o que Jesus falou comigo, e eu fico contando os dias, poxa, Jesus, ainda falta tantos anos para mim se encontrar com o Senhor. Eu fico ansioso, porque você tem ideia do que é aquilo lá em cima? Quando Jesus diz assim: olha, na casa do meu Pai, imagina o que é aquilo, que Paulo diz: olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração humano o que Deus preparou para aqueles que o amam. E quem é que ama a Deus? Aquele que tem os seus mandamentos e os guarda. Ninguém ama a Deus com sentimento.
Deus não quer ser amado por sentimento, Deus quer ser amado por obediência. Sentimento não. Sentimento não. Lembra da parábola? Um homem tinha 2 filhos, virou-se para um, o mais velho, vai trabalhar na vinha. Ele disse, eu vou, mas não foi. Virou para o mais novo e disse, vai trabalhar na vinha. Ele disse, eu não vou, mas foi. Jesus falou, quem fez a vontade do Pai? O que disse sim ou o que disse não? Amém, meu irmão? Essa é a realidade dos fatos. Então, meu irmão, o que nós temos recebido é glorioso, mas nós não podemos deixar o que temos recebido escapar por entre os nossos dedos. Uma vez um pastor estava pregando e eu estava lá no meio da congregação, num desses cultos cansativos, que nem esse assim de quarta-feira, né? Num desses cultos cansativos que a pessoa tem que sair do trabalho, de um monte de atividade, mas a sede não, eu quero ir para a igreja, eu quero louvar a Deus, isso é que nos move. Por que a igreja é tão cheia no domingo e na quarta não é? Não sei, cada um que responda para si mesmo. Amém, irmão? Cada um que responda para si mesmo. E num desses dias cansativos, em que você tem que ficar rodando pelos cantos da igreja, porque se você sentar, você dorme até no banco. Estava ali e o pastor pregando, de repente o pastor pregando, ele falava assim, porque o meu espírito é um, ele falava, porque o nosso espírito é um, aí ele perdeu o que falar, aí daqui a pouco ele voltou e disse assim, um depósito. Eu falei, caramba, essa palavra ele recebeu do alto, direto, ele não tinha o que falar, eu percebi que por alguns segundos ele ficou sem ter o que falar, e de repente ele falou um depósito, dentro de uma sequência de palavras, que aquela palavra não caberia. Passou, veio outro culto, e o pastor estava falando sobre revelações e uma série de coisas. Aí ele falou assim, por exemplo, no culto passado, eu estava aqui pregando, e eu disse que o nosso espírito era um depósito. Eu não sabia disso. O Espírito Santo me revelou isso no culto passado, no meio da pregação. E eu falei assim, eu sabia que aquela palavra tinha vindo do alto. E isso que eu estou te contando, irmão, isso que eu estou te contando tem mais ou menos uns 18 anos. Isso já foi depois de eu ter feito aquela oração, que eu disse assim, Deus, quando eu ouvir alguma coisa que proceda do teu Espírito, que ela fique dentro de mim, nada mais arranque isso de lá. Hoje eu estou aqui te contando coisa de 18 anos atrás. Deus ouviu a minha oração. E tem mais, eu estou aqui vendo tudo. Como o pastor estava segurando o seu microfone na mão direita, não era canhoto que nem eu seguro na esquerda, ele segurava na direita. Entende? Eu estou vendo ele, a cena dele, quando ele pregou, foi até atrás, voltou para falar, porque o nosso espírito é um, segurando assim, ele parou, falou, um depósito. Ou seja, o Espírito Santo tem feito uma obra na minha vida, uma obra que me dá condições de estar de pé. A Escritura não diz, quero trazer à memória o que me dá esperança? Se a tua memória apagar, já era você. Mas se tudo aquilo que nós ouvimos do Espírito Santo ficar dentro de nós, nós seremos indestrutíveis. Nós nunca olharemos para trás. Porque o texto aqui com Moisés está dizendo assim, Deus, tu está me enviando aonde? Os filhos de Israel, eles não vão crer em mim. Moisés, está aí o primeiro sinal, está aí o segundo sinal. Se eles não crerem no primeiro, talvez, Moisés, eles creiam no segundo. E se eles não crerem no segundo, Moisés, olha, ainda tem um terceiro aqui. Povo difícil,
Não teve só o primeiro, nem segundo, nem terceiro. Moisés manifestou sinais, prodígios e maravilhas desde o Egito, pela saída do Egito, pelo deserto. Aquele povo viu coisas e ouviu coisas. Imagina, Moisés desceu do monte da presença de Deus com a face tão brilhante que o povo não podia olhar para ele. Tiveram que cobrir a face de Moisés e, no entanto, na primeira oportunidade, queriam apedrejar Moisés. Ou seja, é um povo fraco de memória, é um povo que não sabe manter dentro de si armazenadas as coisas do Espírito Santo. É um povo que pode ler uma Bíblia inteira, pode ouvir pregação o dia inteiro, mas depois que sai para a sua atividade lá fora, escoa tudo aquilo que aprendeu de Deus e se ocupa só com as coisas naturais. Como é que se usa um compasso? Assim, assim, assim. Não esquece nunca. Como é que se usa um alicate? Assim, assim, assim. Como é que se descasca um fio? Como é que se faz qualquer coisa? Assim, assim, assim. E aquilo assim, assim da simbologia? Como é que significa aquilo? Eu não lembro não. Como é que é mesmo, hein? Nós precisamos tomar cuidado se as coisas do mundo natural não estão mais armazenadas dentro de nós do que as coisas do mundo espiritual ao qual nós dizemos pertencer. Qual a tua profissão? A minha profissão, eu trabalho na tal empresa, a minha profissão é X. Eu sei tudo disso. E qual a tua religião? Eu sou cristão. Você sabe tudo disso também? Hein? Quero trazer à memória o que me dá esperança. Meu irmão, se Deus está dentro de você, Ele te capacita às coisas mais inacreditáveis. Você tem que estar cheio das coisas do Espírito Santo. Esse povo de Israel, que é o nosso alvo de crítica constante, porque o próprio Deus chama eles de povo obstinado de coração e um povo de dura cerviz. A quem Deus enviava os profetas? Só existiu, que eu me lembre, um profeta, Jonas, enviado a Nínive, e o resto? Todo mundo enviado a Israel. Quem é que os profetas chamavam ao arrependimento? Israel. Quem é que os profetas chamavam de enganadores, acusavam de ter balança com dois pesos, balança desequilibrada? Quem é que eles chamavam de dar a justiça, os profetas acusavam de decretar a justiça por presente, por suborno? Quem? Mas cadê o Deus? Cadê os mandamentos de Deus dentro de si, que dizia, não dirás falso testemunho, nem contra ti, nem contra o teu próximo? Nós precisamos estar com a lei de Deus escrita a fogo, se possível for, nas tábuas do nosso coração. É isso que nos mantém de pé. Olha os reinos do mundo, eu te dou. Peraí, deixa eu ler o que está aqui na tábua do meu coração. Aqui está escrito que eu não preciso dos reinos do mundo, porque o céu e a terra passarão. Aqui está escrito, adorarás ao Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Vai-te, Satanás! O que está escrito dentro de nós? Pode ter muita coisa escrita dentro de nós, mas se não tivermos memória do que está escrito dentro de nós, não adianta nada não. Você tem que trazer à memória as coisas que te dão esperança. Moisés, quando ia carregando, levando aquele povo pelo deserto, aturando aquele povo, teve um grupinho lá que dizia assim, Moisés, tu está querendo se tornar príncipe do povo do Senhor? Observa como essa pessoa tem um conteúdo dentro dela. Ela diz, tu por acaso está querendo te fazer príncipe do povo do Senhor? Eles tinham um entendimento que aquele ali era o povo do Senhor. Ele tinha só uma parte do entendimento. A outra falhou. Por quê? Porque ele se levantou contra Moisés. Sabe que esse é um grande perigo nas nossas vidas? Ter parte do entendimento. O entendimento pode não ser completo.
Irmão, seja humilde, vai. Tenha humildade. Segura a tua língua, segura a garganta, segura a onda dos teus pensamentos. Segura, você já recebeu bastante para isso nesse lugar. Vai com calma, vai com calma. Está com dúvida? Opa, Jesus, resolve aqui comigo. Jesus, me dá uma horinha aqui com o senhor, por favor. Eu estou precisando de uma aula extra aqui, me explica isso aqui. Irmão, você não vai errar nunca. Você vai andar de fé em fé e de glória em glória. Não tem nada que condena mais o homem do que a sua própria língua. Pode olhar na Escritura, o que mais condena um homem é a sua própria língua. Como se diz no ditado popular aí, né? Uma palavra lançada você não consegue mais segurar. Moisés caminha com aquele povo, eles querem comer. Moisés diz assim: olha, hoje à tarde vocês vão comer carne, vão comer tanta carne que vai sair até pelo nariz de vocês. Que nada, vão comer carne nenhuma. Tu nos tiraste lá do Egito para morrermos de fome nesse deserto. Não, espera só um pouquinho, hoje à tarde vocês vão comer. Daqui a pouco vem as codornizes cobrindo a terra e cai tudo ali diante deles. Não tiveram que caçar nada, caiu ali tudo. Estavam migrando, caiu tudo ali cansada diante deles. Foi só pegar, tratar e comer. E aconteceu exatamente o que Moisés tinha dito. Teve gente lá que se empazinou de tal maneira que aconteceu exatamente o que Moisés tinha dito. Viram os sinais: Moisés, estamos com sede. A contenda das águas, Moisés bateu na rocha, o povo foi alimentado, foi saciado a sua sede. E toma-lhe sinal, e toma-lhe palavra, e toma-lhe sinal, e toma-lhe palavra. Daqui a pouco Moisés tem que subir o monte. Deus chama Moisés: Moisés, vem cá, eu preciso falar contigo durante 40 dias e 40 noites. Moisés, eu quero bater um papo muito longo contigo. 40 dias e 40 noites foi o tempo necessário para se construir um bezerro de ouro e cair nas piores orgias sexuais. Só 40 dias. Depois da face de Moisés brilhar, depois de comer das codornizas, depois de beber a água das contendas, depois de o rio se transformar em sangue, depois de vir um maná, depois de Moisés guiar o povo pelo meio do mar, depois de sepultar os egípcios, depois de ter dado o sinal da vara, o sinal da mão, depois de transformar as águas do rio em sangue, depois da saraiva de fogo, depois dos gafanhotos, das pragas, das moscas, dos piolhos, das rãs, depois de tudo aquilo, bastou 40 dias para tudo ficar esquecido. Não foi um ano, não foi um ano. Israel não se desviou depois de um ano, depois de 10 anos, eles se desviaram depois de 40 dias. Você é forte? Eu sou forte? Alegria no Senhor a nossa força é. 40 dias? Depois de todos esses sinais? Às vezes você encontra uma pessoa que vai se afastando um pouco, passa a vir, diminui um culto no mês, diminui 2, aparece de vez em quando, aí a gente começa a brincar: e aí, irmão, turista da igreja, está nos visitando, vai, daqui a pouco passa um ano e meio, desviou, sumiu. Agora 40 dias, não é muito rápido não? Por quê? Porque Moisés disse: fica aí, eu vou lá, eu volto. Não, Moisés morreu. Ué, Moisés morreu, mas e Deus está vivo? Mas cadê? Ninguém achou mais Moisés? Não, Arão, já tem 40 dias que Moisés subiu o monte e não desceu. Moisés morreu, tá, mas e Deus? Morreu também? Um líder pode morrer, mas Deus está vivo. Aí, resultado, Deus olha para Moisés: Moisés, sabe aquele teu povo lá? Olha o que Deus faz. Moisés, o teu povo. Tipo assim, nem sonho, Moisés, aquilo ali me pertence.
Moisés, é o teu povo, o povo que você tirou lá do Egito, o teu povo, vai lá porque eles já se desviaram, bastou 40 dias. Mas, certo momento, Moisés chegou diante do monte, o monte fumegou, raios, trovões, foi uma coisa estupenda. De repente, Deus vem e transfere os mandamentos para o povo diz o que? Não, Moisés, tudo que o Senhor disser, nós faremos, desde que não haja um intervalo de 40 dias. O que tem dentro da sua memória, irmão? Tem gente que já foi curada por Deus. Tem gente que já recebeu palavras aí nesse banco aí que vocês estão, que teve que se segurar para não cair no chão. Tem gente que já recebeu palavras aí no meio da igreja, que teve vontade de ficar de pé e sair pulando e gritando. Não teve, não? Tá, tudo bem, você sabe que isso é sobrenatural, você sabe que o Deus que cultuamos é vivo, mas você vai suportar 40 dias? Você é forte o bastante para reter os mandamentos de Deus, não por 40 anos, somente 40 dias. A sua memória é forte o bastante, os seus sentimentos, o seu psicológico, a sua vontade de Deus. Porque, irmão, se não tiver vontade, reconhecimento, não adianta nada. Tem que ter vontade. Quando eu disse para Deus que nunca mais o abandonaria, eu estava dentro de uma igreja batista. Eu não sabia o que era numerologia, simbologia, profecia. Quando se falava em profeta, não sei quem profetizou não sei o quê. Que nada, isso é do diabo, não existe mais profecia não. Era esse o mundinho horripilante que eu vivia. E no entanto eu disse para Deus, Deus, eu não te largo nunca mais. O Deus da Bíblia eu vou cultuar todos os meus dias. Agora, tem pessoas que, às vezes não basta nem 40 dias, basta 2 semanas, basta 2 dias, depende, as pessoas são tão fracas, tão sem conceitos, tão sem raízes, ouvem coisas poderosas e dizem assim, isso aí é verdade mesmo, caramba, mas estou dando as costas, estou seguindo o meu caminho. Muita gente se comporta assim. Aqui o texto, disse ainda o Senhor, mete a mão no peito, meteu novamente, e quando tirou, eis que havia tornado como a sua carne. Quer dizer, uma mão leprosa, depois volta, ela está ao normal. Que sinal poderoso, que coisa doida. Pega uma vara lá, jogou no chão, virou uma serpente, depois pegou, o povo todo está vendo isso. Depois vai, pega as águas, foi preciso, só que tem um detalhe, irmão, os 2 primeiros sinais que Deus diz que vai dar, são sinais para o seu próprio povo, o da vara e o da mão. Quando Deus menciona os outros sinais, aqueles sinais já eram para os ímpios, já não era mais para o povo de Deus. Aqueles outros sinais já eram sinais propriamente ditos para obrigar Faraó a deixar o povo sair. Você pensa que quando Moisés estava tentando tirar o povo do Egito, que o povo estava batendo palma para Moisés, que o povo estava dizendo, é isso aí Moisés, estamos contigo, que nada meu irmão, não tinha ninguém incentivando Moisés não, Moisés está ali batalhando e não tem incentivo de ninguém não, mas um milagre aconteceu, veio a morte dos primogênitos, e Faraó, que tem centenas, milhares de guerreiros armados com escudos, com couraças, armaduras, com lanças, com flechas, com tudo que tinha direito. Faraó, com milhares de soldados, chega para Moisés e diz assim, leva o teu povo daqui. Não era um sinal suficiente, não? Para que o povo lá na frente dissesse assim, caramba, o que é isso que aconteceu?
Como é que pode um negócio desse? Como é que pode esse cara vir lá do deserto sozinho e obrigar Faraó a nos libertar? Que isso? Que coisa absurda! Era para o povo dizer, não, isso nós nunca vamos esquecer. Ao contrário, quando avistaram de longe o exército de Faraó vindo para resgatá-los novamente, correram a Moisés e disseram assim, é isso que tu nos fizeste? Nos tiraste do Egito para agora nós cairmos a espada aqui nesse deserto? Nós, nossas mulheres e nossos filhos? Moisés falou assim, marchem, porque esses egípcios que vocês estão vendo agora, nunca mais vereis para sempre. Como é que é? Marchem. Quando eles viram o mar abrindo, vão embora. Viu o exército sepultado, está lá do outro lado, vamos fazer um bezerro de ouro? Cadê as memórias, irmão? Cadê as memórias das coisas de Deus? Você pensa que as memórias não são importantes? Você pensa que quando o Espírito Santo vem passando, eu estou precisando de um, você acha que ele procura quem? Ele procura aquele que ele vê dentro desse, as histórias da Bíblia, credibilizadas. Quer ver? Israel está sob o jugo dos midianitas. Os midianitas marchavam na largueza da terra, era uma multidão incontável, midianitas. Daqui a pouco, o anjo do Senhor vai passando perto de Gideão, que está ali malhando trigo para esconder dos midianitas. O anjo do Senhor diz o que para Gideão? Vai nessa tua força. O Senhor é contigo. Ah, não. Se o Senhor é comigo, o que foi feito das maravilhas que os nossos pais nos contaram? Elas estão dentro de mim, só que eu não estou vendo Deus. E o anjo do Senhor diz para ele assim, agora, já que você retém dentro de si essas maravilhas, então agora tu vai ver Deus. Irmão, como é que está a tua memória? Você está pensando, poxa, amanhã eu tenho lá no meu trabalho um servicinho me esperando na bancada. Caramba, amanhã eu tenho que ir lá fora eu tenho que resolver aquele problema, eu tenho que consertar aquela máquina, eu tenho que fazer aquele trabalho. Meu irmão, lá fora é lá fora, aqui dentro é Deus. Deixa lá fora para quando você estiver lá fora, mas aqui dentro você tem que ser o bom depósito do Espírito Santo. Vai nessa tua força, varão valoroso. Eu, varão valoroso? Eu sou o menor na casa do meu pai. Eu sou o menor da tribo de Manassés. O meu milheiro é o menor. Eu sou o mais inútil. Não, tu és o mais glorioso. Por que tu és o mais glorioso? Porque você tem dentro de si as maravilhas que Deus realizou. Vai perguntar para esse povo aí. O que Deus fez no passado? Eles não vão dizer nada, mas você tem dentro de si. Não foi a primeira coisa que Gideão fala? Quando o Senhor é contigo, varão valoroso, vai nessa tua força. O Senhor é conosco? Como se o Senhor é conosco? O que foi feito das maravilhas que os nossos pais nos contaram? É por isso que o Senhor é contigo, porque você retém dentro de si as maravilhas que os pais contaram, então você credibilizou, e se essas verdades, esses fatos estão aí, é porque você continua credibilizando. Agora, irmão, retém. Se uma mensagem falou contigo aqui, leva o CD e vai ouvindo, olha. Põe no teu celular, no teu MP3 e vai ouvindo esse negócio até esgotar. Sabe, meu irmão? Sabe? Eu já ouvi pregações tantas vezes que eu perdi a conta. E todas as vezes que eu ouvia em alguma frase, tinha uma mensagem de Deus que antes eu ainda não tinha percebido. Deixa esgotar mesmo, vai ouvindo, vai retendo, vai ouvindo até a coisa cair na tua corrente sanguínea, se enraizar e não sair nunca mais. Quer ver uma coisa que tanta gente esquece? Deus é o Todo-Poderoso.
Aí chega ali fora, vem um bandido assaltar, puxa um revólver, põe no teu rosto. Diz agora que Deus é o Todo-Poderoso? Você já esqueceu. Bandido põe um revólver na tua cara, vou te matar. Você treme e estremece. Sabe por quê? Porque você não consegue guardar que Deus é o Todo-Poderoso. Está dentro de um avião. É até um testemunho que eu ouvi. Está dentro de um avião. Daqui a pouco o piloto lá diz assim: olha, senhores passageiros, aperta o cinto. Porque o avião deu pane, nós vamos ter que fazer um pouso de emergência e é perigoso demais. Aí o camarada vai para o canto: mas senhor, tu me trouxeste para esse avião para eu morrer? Cadê o Deus Todo-Poderoso? Quem crê num Deus poderoso, meu irmão, não se abala com nada. E o que nós estamos tentando fazer nessa noite? É entendermos e te dar o entendimento de que você precisa reter verdadeiramente o sentido das coisas que você tem recebido. Não é apenas uma frase dentro de si, Deus é o Todo-Poderoso, não, mas é algo mais profundo, que está no seu entendimento, na sua compreensão, que Deus é o Todo-Poderoso mesmo. Ele pode parar uma bala diante de ti e ela cair nos teus pés. Nós não cantamos aí que Deus é tão poderoso que Ele pode parar o trovão, parar um relâmpago. Você crê num negócio desse? Você é louco de crer nisso? Se você não for louco de crer nisso, fica difícil você herdar o reino de Deus. Aí Deus ainda fala assim com Moisés. No verso 10, Moisés diz: Senhor, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, sou pesado de boca, pesado de língua. Respondeu-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Quem fez o mudo, o surdo, o que vê, o cego? Não sou eu, o Senhor? Ou seja, Moisés, eu não estou precisando das tuas capacidades, eu não estou precisando da tua perfeição, eu estou precisando da tua obediência, que você retenhas, vai lá diante do povo e faz os sinais que eu estou te mandando. Não importa se você sabe ou não sabe falar. Amém, meu irmão? Isso é uma lição tão poderosa, tão gloriosa. Isso é uma lição que nos ensina que críticas não prestam para nada, a não ser para nos dizer: vai frente. É para isso que servem as críticas. Quando eu vejo alguém me criticando, tentando me parar, eu entendo que a pessoa está dizendo assim: vai em frente, vai em frente. Eu zombo das críticas das pessoas. Por quê? Porque eu conheço o caminho que Deus tem traçado para a minha vida. E aqui, Deus está dizendo: não fui eu que fiz tudo isso? Ou seja, Moisés, você é pesado de boca, você é pesado de língua, eu sei muito bem disso, e vai ter gente que vai te discriminar por causa disso, e por olharem para o teu aspecto físico, Moisés, para o teu aspecto que não é lá muito agradável, Moisés, muita gente por te discriminar não vai conseguir me enxergar na tua vida. E sabe de quem é o problema, Moisés? É deles, porque sou eu que fiz a boca do mudo, sou eu que fiz os ouvidos do surdo, sou eu que faço todas as coisas, sou eu que torno o cabelo branco ou preto, sou eu, Senhor, eu crio as trevas, eu formo a luz, eu, Senhor, faço todas as coisas. Sabe, Moisés, vai ter gente que vai te discriminar, e por te discriminar, não vai entender que eu tracei um caminho através de você. Eu, Moisés, não vou me render a eles, são eles que têm que se render a mim. Esta é uma lição já um pouquinho fora do nosso assunto, mas ela soou tão gloriosa para mim que eu tinha que falar nesse negócio. Muita gente está perdendo a bênção porque não está aceitando o caminho pelo qual ela vem. Mas Deus não vai se curvar a ninguém. Ele traça a bênção no caminho que Ele quiser.
Ele pode usar os mudos, pode usar os surdos, pode usar quem Ele quiser. E cabe a nós ficar de olhos atentos para ver por onde Deus vem. Não importa se a estrada é plana, pedregosa, acidentada ou é estrada de chão, tem que saber se é Deus. Então, irmãos, para nós concluirmos, Jesus, a Escritura diz, né? Deus no Antigo Testamento vai dizer: o boi conhece o seu dono e o jumento conhece a sua manjedoura, mas Israel, o meu povo, não me conhece. O meu povo não entende. Irmão, e aqui eu quero dizer mais uma vez para você: você tem recebido algo de Deus glorioso? Tem, eu sei que tem. Agora, você tem retido isso dentro de você? Se você retém, você vai poder, o Espírito Santo vai poder usar na hora que Ele quiser. Agora, não adianta você ouvir algo e deixar isso escapar das suas memórias. Uma coisa que você valoriza, você se detém sobre ela até que ela penetre no teu ser de tal maneira que você jamais esqueça. Não era assim quando nós queríamos decorar uma poesia? O que a gente fazia? Ficava com um livro lendo 10 vezes por dia até decorar a poesia? Quando queríamos tirar 10 em português, em matemática, não ficávamos com livros decorando fórmulas e mais fórmulas? E agora, o que nós queremos ser? Servos aprovados pelo Deus vivo e poderoso. Então temos que continuar decorando as poesias e as fórmulas do Espírito Santo. O que é importante para mim é aquilo no qual eu vou me deter, é aquilo que eu vou buscar, é aquilo com o qual eu vou me envolver. O que é importante para mim. Esses dias mesmo, queríamos calcular aí umas fórmulas, quantos metros cúbicos de concreto cabe em cima de uma laje. Aí eu liguei para a dona e falei: dá para você me passar a fórmula? Ela passou. Dias depois queríamos calcular, tinha todo mundo esquecido. Eu falei: mas eu anotei isso num canto e eu vou lá buscar. Porque era importante, nós estamos construindo uma obra e eu preciso saber qual a metragem cúbica que eu vou encomendar para cima de cada laje de acordo com os projetos que estamos fazendo. Então, se era importante para mim, eu guardei a fórmula num lugar onde eu sabia que eu ia ter acesso e podia achar a hora que eu quisesse. Se a palavra de Deus é importante para mim, eu tenho que guardá-la de alguma maneira num lugar que eu sei que eu terei acesso, para que a hora que eu precisar eu pudesse sacar dela como espada e desfazer as obras do diabo. O que é importante para você? Tem tantas coisas, pastor, que é importante para mim, mas nenhuma delas pode ser mais importante que a palavra de Deus pela qual Cristo Jesus morreu por você para te dar vida e vida com abundância. Quem prioriza Deus é que come do melhor da terra, meu irmão. Tem muita gente que vai herdar a glória de Deus, mas nessa terra não vai passar de pobre coitado, porque não leva Deus a sério. Vai herdar a glória de Deus, como aquele ladrão lá da cruz, não herdou? Ah, Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. Tá bom, beleza, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Mas é só isso, vai ter a tua salvação, acabou a história. Tem muita gente, meu irmão, no cristianismo, que está fazendo só isso, alcançando a salvação. Você pode dizer assim: mas só isso, pastor? Isso já não é tão glorioso? Meu irmão, eu vou te dizer o que é glorioso. Glorioso é quando você chega para uma competição e alguém te mostra os prêmios. Aqui está o prêmio para o 10º colocado, para o 9º, para o 8º, 7º, 6º, 5º, 4º, 3º, 2º, 1º. Quando você bate os olhos no primeiro, você diz: eu vou em busca desse. Isto é que é glorioso. Salvação, a Bíblia diz: se confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, tu serás salvo.
Mas tem outras coisas além da salvação que Deus quer nos dar. Ministério, desfazer as obras do diabo, transtornar as obras do diabo, atravessar a espada da santidade no coração dos homens ímpios e fraudulentos. Isso vai além do ser salvo. Muitos são salvos, mas nunca experimentarão o que é um ministério. Tem que descer as águas profundas do Espírito Santo, tem que reter a palavra como aquela comida que você sabe que se não tiver, vai definhar e vai morrer. A Bíblia não é um passatempo, a Bíblia é prato principal. A Bíblia não é para a minha vida quando me sobra tempo. A Bíblia tem que tomar o meu tempo. Não adianta se formar nos canudos da terra. Olha, nós falando nisso de novo. Não adianta se formar nos canudos da terra e quando o Espírito Santo passar em busca de um guerreiro não te encontrar. Porque Deus só chama os guerreiros que têm as armas do Espírito Santo. Está guardando? Está retendo? Está orando? Está buscando? Então, irmão, se você não consegue guardar as coisas de Deus dentro de você, se você ouve mensagens durante 2, 3, 4, 5 anos, mas às vezes nós repetimos coisas e para você é como se nunca tivesse ouvido. Hoje, saia daqui curado desse mal. Saia daqui deixando diante de Deus uma oração. Deus, prepara o meu espírito para ser um depósito do teu espírito. Eu fiz essa oração há muitos anos atrás. E uma vez um homem me trouxeram uma fita, daquelas fitas antigas, VHS, uma pregação de 1h30 de um homem, uma pregação abençoada. E eu falei, meu Deus, quanto conhecimento. 1h30 o homem pregou e falou de tantas coisas. Ele citou tudo, ele citou arqueologia, ele citou biologia, ele citou teologia, ele citou tudo. Ele começou em Gênesis, foi a Isaías, foi a Apocalipse, ele foi a Mateus, ele foi a Marcos, ele foi às cartas de Paulo, ele voltou, ele começou em Gênesis, rodou a Bíblia inteirinha e voltou lá em Gênesis de novo. Eu fiquei maravilhado com aquele negócio. Eu falei, Deus, que mistério é esse? Como que aquele homem consegue isso? E tem mais, só abriu a Bíblia e começou a falar, não tinha nadinha escrito diante dele. Eu falei, meu Deus, como é que isso aí pode ser possível? Como que pode um negócio desse, Deus? Aí deu um estalo assim na minha cabeça. Aí eu falei assim, Deus, se o Senhor fez com ele, faz comigo também. Por que eu fiz essa oração? Porque eu não queria me exibir. O conhecimento das coisas de Deus não serve de exibição para ninguém. Ou glorifica a Deus, ou mata aquele que tenta usurpar a glória de Deus. E por que eu fiz essa oração? Eu fiz essa oração, irmão, porque eu queria reter em mim as coisas gloriosas do Deus que eu amo, que por mim morreu e ressuscitou. Só por isso. Uma vez eu estava num lugar, eu ia passando numa janela, eu já falei isso, e lá estava um homem pregando, um jovem pastor, e eu fui beber água. Quando voltei, alguma coisa me chamou a atenção, eu voltei, parei naquela janela e fiquei vendo aquele homem pregar. E aquele homem pregava e ensinava, pregava e ensinava. Eu sabia que tinha alguma coisa sobre a cabeça dele, mas eu não conseguia ver. E eu olhava, eu sabia, eu sentia que de cima da cabeça dele saía algo que o inundava e ao mesmo tempo me alcançava para aquelas palavras me impactarem. Eu sabia que tinha algo sobre a cabeça dele, mas eu não conseguia ver, mas sabia que tinha.
Eu falei, Deus, eu não consigo ver o que está sobre esse homem, mas eu sei que tem alguma coisa sobre ele. Senhor, põe sobre mim também. O que é isso? É interesse, meu irmão. É vontade. É interesse, é vontade. Sabe? Hoje nós estamos esperando pelo dia em que os macumbeiros tenham a coragem de dizer assim, aí vamos para uma mesa redonda, vamos sentar e conversar. Vamos sim. Hoje, pelas misericórdias do Deus vivo que cultuamos e cuja glória é somente dele, hoje as pessoas têm até medo, de me chamar para um bate-papo. Só de olhar os vídeos na internet, eles olham e digam assim, nem adianta chamar esse cara que ninguém convence ele. Numa entrevista dentro da delegacia, quando todo mundo achasse que eu fosse ficar intimidado por algema, por grades, por revólveres, eu metralhei todo mundo, mostrando que só o Senhor é Deus. Irmão, retém o que você tem recebido. Retém, não deixa escoar, Tem pessoas que chegam neste lugar e perdem facilmente. Irmão, segunda chance, oportunidade não é algo que acontece com muita facilidade, não. Jesus não gosta de ficar esperando ninguém ir lá sepultar seu pai para depois voltar, não. Mestre, eu te seguirei, mas me deixa primeiro sepultar o meu pai. Não deixo não. Deixa os mortos sepultar os seus mortos. Tu vem e segue-me. Cuidado, meu irmão, que a tua situação pode ser uma dessa. Já teve muita gente que chegou nesse ministério e foi primeiro, eu vou primeiro arrumar minha casa, eu vou cuidar da minha filha, eu vou resolver lá o assunto com a minha mulher dirige o coral lá da igreja tal, eu tenho que ver como é que vai ficar a história da minha casa, depois eu venho para a geração de Jesus Cristo. Quem foi que disse que Jesus Cristo quer palhaço nesse lugar? Quem está preocupado primeiro de cuidar da sua casa, dos caprichos da sua mulher para depois cultuar a Deus, vai cultuar o diabo. Jesus Cristo não aceita ser seguido depois de família. Ele falou, a minha família são os que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Deixa os mortos sepultar os seus mortos. Tu vem e segue-me. Vocês aí que perderam família, vocês que perderam pai, vocês que perderam irmão, dá glória a Deus! Vocês ouviram a voz do Espírito e não voltaram atrás. Vocês priorizaram o que tem que ser priorizado. Deus! Agora outros, não, peraí, deixa eu ver, pastor, você aqui faz consagração? Não. Então deixa eu dar um pulinho ali, deixa eu ser consagrado ali, depois eu volto. Volta como o quê? Como defunto? Por acaso isso aqui está escrito lá fora cemitério? E aí, irmão, você aguenta ou não aguenta? Vai reter ou não vai? Aquele que permanece na presença do Senhor, esse é que vê a sua glória, irmão. Irmão, você não sabe como é glorioso você andar por uma cidade dessa, com rifles, balas traçantes, rajada de metralhadora para tudo que é lado, gente querendo assassinar policial. No ano passado foram 56 policiais assassinados, esse ano já está em 86, é tiro para todo lado, e eu ando nessa cidade como se estivesse andando no paraíso. Tô nem aí para as fatalidades, para os acidentes, para os incidentes. Isso não me interessa, isso não é para mim. Eu cultuo um Deus vivo. Retém. Sabe uma frase que eu retenho dentro de mim? É uma frase louca, mas ela diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Tem que reter, meu irmão. Jesus Cristo falou: as minhas ovelhas eu as tenho na palma da minha mão e ninguém as pode arrebatar. Está preocupado com o quê? Medo de quê?
O dia que inventarem uma arma nesse mundo para mim que possa matar um servo do Deus vivo, meu irmão, nós nem estaremos mais aqui. Ou seja, o que quer dizer isso? Quer dizer que essa arma jamais será inventada. Porque não importa a arma, o que importa é que Deus é vivo. Irmão, você serve um Deus vivo. O teu Deus derrota exércitos, pisa em carruagens e zomba do adversário, escarnece de todo mundo. Você tem ideia do que é um pastorzinho folgado com um cajado na mão, entrar na presença do rei do Egito e dizer: deixa sair o meu povo, assim diz o Senhor, e obedece? Por que aquele homem não foi morto? Porque Deus é vivo. Está retendo, irmão? Está retendo? O diabo vai aparecer na tua frente com todas as suas armas para te intimidar. E você tem que dizer para ele: quem és tu, incircunciso filisteu, para afrontar um servo do Deus vivo? Está retendo, irmão? Está retendo? Porque no meio do exército de Israel, a afronta foi para todo mundo, quando o filisteu afrontou todo mundo. Mas nós temos que ser Golias, derrotado por Davi. É isso que nós temos que ser: Davi, derrotando, pisando na cabeça do gigante, cortando a sua garganta com a sua própria espada. É para isso que Deus nos chamou, para ser como Davi. Agora, tinha um exército lá de Israel, não tinha? Mas quando o gigante se apresentava, todo mundo corria. Por quê? Porque não retinham a palavra. Não está escrito lá: se tu guardares os mandamentos do Senhor Deus te porá por cabeça e não por cauda? Retém, irmão. Confia. Quando tudo parecer que é o teu caos, o teu fim, a tua desgraça, lembra-te que é do pó e da cinza que Deus formou Adão. Lembra-te que foi quando todos disseram: não tem mais jeito, que Jesus Cristo disse: Lázaro, vem para fora. Lembra-te, irmão, lembra-te dessas coisas. Quando a enfermidade bater na tua porta, traz à memória o que te dá esperança. Jeová Rafa, o Deus que cura. Quando a dificuldade vier, lembra de Jeová Nissi, lembra de Jeová Jireh, o Deus das provisões. Quando te cercarem, lembra que já foi dito: Senhor, abre os olhos dele para que ele veja que maiores são os que estão conosco do que os que estão com eles. Meu irmão, as armas dos homens têm limite, limite e limite, mas o poder de Deus é ilimitado. Uma bala demora muito tempo para atingir o seu alvo, mas a espada dos anjos de Deus são velozíssimas. Guarda, irmão, retém, mantém dentro de você. Não deixa que o mundo te sufoque. O mundo todo dia te joga uma corda para te arrastar do altar de Deus. Te agarra, meu irmão. Te enrola no altar de Deus, acorrenta-te a ti mesmo no altar de Deus, porque Ele tem feito isso com cordas de amor e laços de misericórdia, nos chamado para a sua intimidade. Só tem uma coisa que Deus não pode fazer por nós: é transgredir o nosso próprio livre-arbítrio. O resto tudo Ele faz. Então não deixa, meu irmão, que os temores deste mundo te destruam. Eles podem te ameaçar, mas você sairá vencedor, porque antes que os montes nascessem, ou que Deus formasse a terra, de eternidade a eternidade, Ele é Deus. Se por terra, se pelo ar, se por mares, por onde quer que seja, você há de entender e glorificar, e dizer que só o Senhor é Deus. Amém? Até aqui nos tem ajudado, Senhor.